Shalom, shalom, sejam bem-vindos a mais uma aula do Ministério Comunhão. Semana passada nós introduzimos o assunto sobre os 5 ministérios, mas espera aí, antes de nós falarmos a qualquer coisa ou discorrermos sobre qualquer coisa, eu quero te convidar a você clicar aí no gostei, do nosso vídeo, tá compartilhando também, por quê? Porque o YouTube vai entender que esse conteúdo nosso é relevante. Eu quero que você envie aí para os seus amigos. Ah, pastor, mas tem amigo meu que não concorda com os 5 ministérios, mas envia para ele. Talvez seja só uma falta de conhecimento, uma falta de estudo para entender melhor essa visão, Porque tem muita coisa que é definida somente pelo aquilo que as pessoas veem, mas elas não procuram nem saber a fundo. Então, deixa seu comentário aí, compartilha, tá? Se inscreve no canal também, ativa aí o sininho, curto, tá bom? Então, muito obrigado. Então, vamos para cima. Semana passada nós introduzimos o assunto em relação aos 5 ministérios. Eu te aconselho, você que não viu, tá? Pode voltar aí um vídeo, assiste lá, é rapidinho, só para que a gente entenda algumas coisas, porque lá eu acabei desmistificando algumas coisas, E hoje nós vamos falar sobre o apostolado, o ministério apostólico, ou seja, nós vamos falar sobre os apóstolos. Nós vimos semana passada que nós vamos estar aí nos baseando em Efésios 4:11, do 11 ao 13, que é justamente aí a base que nós temos sobre os 5 ministérios, que o próprio Deus, o próprio Jesus designou, pessoas específicas para o ministério. Nós aprendemos também que a igreja, ela tem 5 propósitos dentro de 5 ministérios e tem aí alguns objetivos, ou aquilo que nós podemos ser propósitos para que a gente possa alcançar. Então, nós vimos também 1 Coríntios 12, do 4 ao 7, onde fala ali sobre a ação da Trindade, os dons do Espírito, os dons ministeriais que é dado pelo Filho, por Jesus, e as operações ou atuações que, no caso, são dadas por Deus. E sabemos que em tudo isso, Deus dá segundo a cada um essa medida. Deus dá segundo a cada um, para que cada um opere no serviço conforme Deus quer. Então, sem mais sem menos, nós vamos falar hoje sobre o apóstolo. A primeira coisa que a gente precisa entender sobre o apóstolo é este nome. A palavra apóstolo, que significa aquele que é enviado. A palavra apóstolo é uma palavra romana, que era um soldado romano, onde ele era enviado para combater uma guerra, ganhar uma cidade, e não só ganhar ela, mas ele tinha capacidade de alterar a cultura daquele lugar, tirando aquela cultura da cidade, por exemplo, tirando a cultura de uma cidade grega e implantando a cultura romana. Strong, ele vai definir a palavra apóstolo como um delegado, um mensageiro, aquele enviado, alguém enviado com ordem, com ordens específicas, ou seja, um apóstolo é aquele que recebeu do Senhor uma visão e ele preza por cumpri-la. Então, aqueles que são enviados, pessoas que prezam aí pela sã doutrina, porque toda visão que é dada a apóstolos, ela é dada baseada na palavra de Deus. Toda visão, seja ela ministerial, congregacional, ela tem que partir de uma visão que é o fundamento, da igreja, que é Jesus Cristo. Então, os apóstolos eles são enviados para preservar a sã doutrina. Nós podemos ver claramente nas Escrituras alguns serviços apostólicos, algumas coisas que os apóstolos faziam, que englobavam toda obra que um apóstolo deve fazer, que são resumidamente levar a cultura do reino de Deus. Eles abriam, faziam igrejas nascer, fundamentavam essas igrejas, eram responsáveis por levantar novos líderes e também outros ministérios para a edificação do corpo. Isso nos fica claro como alguns propósitos do apostolado, Vocês estão vendo no slide aí que esses são resumidamente propósitos, do serviço apostólico. Eram homens destemidos, bravos, pessoas que levavam com muito zelo a palavra de Deus, pessoas que faziam igrejas nascer e preservavam nela a sã doutrina. Nós vamos ver isso muito através da vida de Paulo, que é inclusive o exemplo que nós temos, Paulo, ele sai pregando, fazendo várias missões e ele vai abrindo várias igrejas. Nós podemos ver que Paulo ele abria várias igrejas, fundamentava elas com o evangelho
E depois de um tempo ele voltava instituindo vários líderes sobre essas igrejas. Por quê? Porque isso é um serviço apostólico. O apóstolo é aquele capaz de, onde ele passa por todos os 5 ministérios. Então um apóstolo, ele é mestre, um apóstolo é profeta, é evangelista, é pastor. E ele é aquele responsável por ensinar. Ele pega o pastor e fala, olha, pastor, você deve pastorear dessa forma. Mestre, ensine assim. Profeta, você age dessa maneira. Evangelista, seja assim. Então nós podemos ver que ele era responsável, não só por fazer a igreja nascer, mas por fundamentar ela em princípios de Cristo. Por fundamentar ela na palavra e nas escrituras de Deus. Esse é um trabalho especificamente dado ao apóstolo. Esse é um trabalho apostólico. Então tem muita gente que às vezes acha que o apóstolo é só o cara que abriu a igreja e pronto. Não, meu amigo, o apóstolo ele é muito representado pelos pés da igreja. São aqueles que vão, anunciam bravamente o evangelho. São aqueles que mudam culturas do lugar aonde chegam. Deus dá visão a eles e eles alteram o lugar aonde eles chegam. Mas nós precisamos entender algo e eu preciso desde já desmistificar uma coisa que as pessoas dizem e acreditam sobre o apóstolo e muitas vezes acabam rejeitando por causa disso. Que é o quê? Nós precisamos entender que o apóstolo não é maior do que os outros 5 ministérios. Primeiro de tudo, muitas pessoas falam assim, não, esse negócio de apóstolo, só porque ele é maior, quer dizer que agora o cara é apóstolo, ele é maior do que todo mundo, não. Nós precisamos entender que o apóstolo, ele não é maior do que os 5 ministérios, todos estão no mesmo nível, mas que o apóstolo, ele opera o governo na igreja de uma forma diferente. Como assim, pastor? O apóstolo não é maior do que os 5 ministérios, o apóstolo não é maior do que o diácono, não. A questão é que o apóstolo, ele vai à frente da igreja. Isso também são 5 ministérios, são 5 propósitos, mas são dons de serviço e de governo da igreja. E o apóstolo, um dom de governo, ele vai à frente da igreja. É aquele que direciona, como eu falei, ele vai ensinar os outros 5 ministérios, ele vai levantar líderes, ele vai edificar a igreja, ou seja, isso é um trabalho de quem vai à frente da igreja. É uma grande responsabilidade. Sabe, muitas pessoas criaram essa concepção por causa dos falsos apóstolos. Pessoas que, por causa dessa glamúria de nome, ou só pelo título de apóstolo, compram um título e não tem obra nenhuma de apóstolo. Pessoas que se dizem apóstolos e ficam glamorizando o evangelho, trazendo uma mensagem que a mensagem do evangelho é simples, mas glamorizam ela, transformando ela em um mercado. Sabe, Paulo, ele, em sua carta de Corinto, vai até chamar esses apóstolos de superapóstolos, porque Paulo pregava um evangelho muito simples e foi muitas vezes rejeitado pela igreja de Corinto por causa disso. Mas o evangelho é muito simples e acabavam com que esses superapóstolos que levavam esse glamour na igreja geravam uma competição no lugar, colocando o apóstolo como um pedestal acima de todos e às vezes virando até um deus da igreja. Não, o apóstolo não é maior do que todos, mas ele opera no governo da igreja, indo à frente, estando à frente. Nós precisamos entender e tomar muito cuidado com aqueles que se autodenominam apóstolos, com aqueles que agem na emoção. O apóstolo não é maior do que os outros 5 ministérios. Ele está no mesmo nível, mas ele opera indo avante, abrindo o caminho, pregando o evangelho. Nós podemos ver isso claramente na carta que Paulo escreve, aos Coríntios. Então o apóstolo tem a mesma importância que os outros. Precisamos entender que existe a operação no governo da igreja, onde os apóstolos vão à frente. Nós podemos ver esse destaque do apostolado de Paulo, lá em Gálatas 1:1. Em todas as suas cartas, Paulo, quando ele vai escrever, ele se apresenta, ele fala algo. Paulo, apóstolo enviado, ou seja, uma pessoa enviada. E ele fala, não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Então nós precisamos entender que o apóstolo, ele é um mensageiro enviado por uma autoridade maior do que a dele, que nós bem sabemos, que o cabeça da igreja é Cristo. O cabeça da igreja é Cristo. Mas nós temos homens de Deus capacitados e que são enviados para pregar o evangelho, para preservar a doutrina de Cristo, para zelar por ela. Nós vamos ver várias cartas de Paulo, como a igreja de Gálatas, por exemplo, que estava desviando do evangelho. Nós chegamos em um momento da carta de Paulo
aos Gálatas que ele fala: como vocês podem estar vivendo um evangelho que eu não ensinei a vocês? Como vocês podem estar se adaptando ao evangelho que eu não preguei a vocês? Voltem, se arrependam, lembrem daquilo que eu vos ensinei. Isso é um trabalho apostólico. É quando a igreja está saindo do rumo, o apóstolo ele tem como serviço prezar pela sã doutrina e trazer a igreja de volta ao alinhamento de Cristo. Apóstolos eles são emissários do evangelho. São homens capazes até de morrer pela causa sem ter dúvida. Ninguém morre por aquilo que duvida. E esses são apóstolos. São apóstolos daqueles que enxergam mais longe. Como eu falei, eles recebem uma visão do futuro que Deus quer para uma igreja, para uma cidade, para uma empresa. E eles têm como missão trazer essa visão à realidade. E eles trabalham para isso. Eles recebem uma mensagem muito específica do Senhor para mudar a realidade de qualquer lugar que eles cheguem. São mensageiros do Evangelho. Levam a igreja a estar sempre centrada na vontade e na doutrina do Senhor. Nós precisamos ter essa clareza do que é o apostolado. Não é colocar em um pedestal, mas é entender que é um serviço importante para a igreja. Hoje em dia as pessoas comissionaram isso e disseram: não, nós só precisamos enviar missionários. Só basta missionários. Não, mas nós precisamos entender que não é missionário, são apóstolos. Pessoas enviadas para mudar a cultura de um lugar, para tirar a cultura do inferno de cidades e estabelecer a cultura do reino de Deus. Eu não consigo usar outro exemplo, a não ser... Na verdade, tem vários exemplos, mas eu prefiro usar os exemplos de Paulo, como foi ele que escreveu a carta aos Efésios. Nós podemos ver em várias de suas cartas, como Efésios, Gálatas, Tessalonicenses, nós vamos ver em várias cartas ele liberando direções para a igreja, corrigindo comportamentos que estavam sendo causados por falsos mestres, por falsos apóstolos, onde ele restaura posicionamentos da igreja, onde ele combate falsos ensinos e até instrui, por exemplo, em suas cartas pastorais aos jovens aos jovens Timóteo e Tito, onde nessas cartas eles instruem eles a combater esses falsos ensinos, onde ele instrui eles a combaterem esses homens que estavam destruindo a igreja de Deus. Isso é um trabalho apostólico. Nós precisamos ter essa clareza, que o apóstolo é aquele que fundamenta as igrejas. Levanta líderes e estabelece ministérios. Uma coisa que eu quero frisar bem é que obras não salvam ninguém, mas elas testificam aquilo que de fato estamos fazendo. Então olha só, nós temos cartas pastorais que Paulo envia a Timóteo e a Tito, dando a eles instruções de como eles deviam guiar as igrejas, dando correções, falando sobre a sã doutrina, falando sobre o comportamento que eles tinham que ter. Nós encontramos na carta de Timóteo o comportamento que um bispo tem que ter, o episcopado, um comportamento que um diácono tem que ter. Nós encontramos encorajamento ao jovem pastor Tito em sua carta. Nós vemos esse trabalho apostólico de Paulo que perdura até o dia de hoje. Como eu estava falando, obras não salvam ninguém, mas testificam aquilo que estamos fazendo. Nós não somos salvos por obras, mas somos salvos para fazer as obras de Cristo. Por que você está falando isso, pastor? Porque um apóstolo é reconhecido pelas suas obras e não simplesmente porque alguém disse que ele era um apóstolo ou porque alguém desceu um óleo de apóstolo sobre a cabeça dele. Não. Um apóstolo não é simplesmente um homem que tem uma igreja cheia de pessoas, tá? Mas eles são os pés da igreja, bravos, destemidos e zelosos. Homens que têm obras que testificam que eles de fato são apóstolos. Você olha para ele e fala: é verdade, este é um apóstolo. Usando um bom e um grande exemplo é Paulo. Lembra que eu falei que a igreja muitas vezes rejeitou Paulo pela simplicidade da sua pregação? Porque os falsos apóstolos estavam glamorizando o evangelho, estavam colocando praticamente um véu numa revelação que Deus havia dado, sabe? Era meio algo que os fariseus faziam, onde eles glamoriavam a revelação de Deus. E as pessoas até pensavam: cara, isso não é para mim, porque eu jamais serei como este homem. Porque a espiritualidade dele é inalcançável para mim. Então muitas vezes aquilo que Jesus trouxe como simplicidade, esses falsos apóstolos estavam dificultando de novo. E Paulo vem trabalhando na simplicidade do evangelho.
E ele fala, olha, como é que vocês podem me rejeitar como apóstolo, se vocês são a testificação do meu apostolado? Vocês são aqueles que testificam, a obra que eu fiz em Corinto testifica o meu apostolado. Nós vemos isso claramente quando Barnabé vai buscar Paulo para trazer o apostolado até Antioquia, onde estava acontecendo um grande avivamento, mas estava faltando um fundamento. Atos 11, verso 25 e 26 vai dizer, então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, ou Paulo, né? E quando o encontrou, levou para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé, um profeta, e Saulo, um apóstolo, se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Então, olha só, uma testificação do apostolado de Paulo, onde Barnabé vai trazer dizendo assim, praticamente podemos parafrasear, né? Paulo, existe uma igreja que está sendo incendiada. Paulo, existe uma igreja que está sendo totalmente chamada pelo Senhor. Existe uma cidade que está sendo avivada pelo Espírito Santo. Está na hora de nós estabelecermos os fundamentos dos apóstolos e dos profetas. Então Barnabé vai atrás do apostolado, do apostólico. Leva Paulo para ele ali, para aquela cidade. Eles ficam um ano ensinando aquela cidade. E pela primeira vez ali eles são chamados de cristãos. Então, meus amigos, isso é um apóstolo. Isso resumidamente é aquilo que um apóstolo faz. Nós olhando para a história, né, olhando para a palavra de Deus, nós vamos ver Paulo muitas vezes dizendo assim, olha, todos aqueles que chegarem a vós, dizendo que são apóstolos, testem eles, não aceitem todo mundo. Testem para ver se de fato eles são apóstolos ou não. Então nós precisamos entender que nem todo mundo que fala que é apóstolo é apóstolo. Precisamos entender que nem todo mundo que recebeu um óleo na cabeça é apóstolo. É porque criou-se uma moda do momento, né? Todo mundo agora é apóstolo. Assim como há muito tempo atrás todo mundo era pastor ou todo mundo era profeta, mas não, precisamos tomar muito cuidado e zelar pela palavra de Deus. Repito, entre tudo e todos, só a Escritura, ficamos com as Escrituras. Amém? Então, resumidamente, este é o apóstolo, pessoas que largaram suas vidas em prol do Evangelho, vão avante pregando a cultura do reino de Deus. Então, sendo assim, eu peço a você, né, que você não desista, não pare na caminhada. Nós chegamos ao fim de mais uma aula. E semana que vem nós vamos destacar sobre os profetas. Quem são os profetas? Qual é a diferença dos profetas do Antigo Testamento para o Novo Testamento? Será mesmo que precisamos de um profeta? Será que realmente os profetas acabaram em João Batista? É sobre isso que nós vamos falar na próxima aula, tá bom? Não se esqueça de se inscrever no canal, de curtir, de compartilhar e te espero na próxima aula.